A paz do nosso Senhor e Salvador esteja em cada coração, amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia no texto que a gente sempre tem lido, desde que a gente iniciou essa trajetória no Catecismo de Heidelberg. E qual é o texto? Ai. Qual é o texto? 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Vamos decorar, hein? 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 15, diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Agora eu queria que a igreja toda lesse o mesmo verso. Antes, o coral está bonito, hein? Mas tá bom. Mas sempre repetindo, a gente aprende as Escrituras primeiramente com dois propósitos, sempre. Por que a gente aprende as Escrituras? Primeiro, para a gente identificar e separar Cristo como Senhor nas nossas vidas. Porque uma vez que a gente separa Ele como Senhor, suas ordens são a nossa prioridade. Porque muitas vezes a ordem de Deus, a vontade de Deus, ela vai chocar com a minha própria vontade, com a vontade daquelas pessoas que eu amo, com a vontade do Estado, com a vontade de alguma organização. E como eu estou no meio daquela organização, faço parte de uma família, vivo dentro de uma nação, eu vou ter que decidir qual é a vontade que eu vou fazer. Se é a minha, da minha nação, da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, do meu patrão e assim sucessivamente. Por isso que ele diz, santificai a Cristo como Senhor. Se Ele é o Senhor, Ele manda, eu sou servo, eu obedeço. Essa é a primeira razão. Por que essa é a primeira razão? Porque nisso vai demonstrar exatamente que a gente cumpre o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda razão é estar sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão do que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo dessa forma. A razão é porque eu santifiquei a Cristo. Por que tu fazes isso? Porque Ele é Senhor. Porque Ele é Senhor, porque Ele ressuscitou dos mortos e Ele é Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Por isso, Ele é meu Senhor. Ele me criou, Ele me redimiu, Ele. E para isso, as pessoas sempre vão perguntar para nós por que a gente faz o que a gente faz. Sempre existe um motivo por que a gente faz determinada coisa. Sempre há um objetivo, sempre tem uma intenção. Você nunca faz nada a léu. Não existe isso. Até mesmo para você brincar e se divertir, você tem uma intenção. E por que você faz determinadas brincadeiras e outras não? Com determinadas pessoas? Porque você sabe o que é. Você sabe como se portar em cada situação como essa. E é exatamente isso. Se alguém perguntar, por que tu não brinca dessa forma com essa outra pessoa? Só brinca comigo. Porque eu te conheço, porque eu faço isso. Ou seja, tu respondes a ela a indagação que ela fez a você. Só que quando a gente está falando em matérias de fé, esse negócio se torna muito mais grave. Por quê? Porque isso vale a tua eternidade. Vale o teu destino final. E é por isso que quando alguém perguntar, ela está perguntando exatamente sem ela perceber, sem ela entender, sobre a própria eternidade dela. Porque a tua resposta pode levá-la a ter um caminho de eternidade que seja de glória, que seja com Deus. Tendo feito isso, a gente deve encerrar agora a nossa primeira parte do nosso catecismo, que foram as perguntas de número 3 até o 11. A gente está na 9, se eu não me engano, a gente passou por ela na questão de número 9. Está aí, eu queria que você lesse. Eu vou fazer a pergunta e vocês respondem o que está aí no telão. Não é Deus injusto com o homem ao exigir dele em sua lei que ele não pode cumprir? Não, calma. No coro, vamos lá. Não, vamos fazer direito. Vocês tomaram café não, rapaz? Que é isso?
O som? Ah, abri a tela. Espera aí. Pronto. Agora dá, né? Melhorou? Um pouquinho, né? Vamos lá. Não é Deus injusto com o homem ao exigir dele em sua lei o que ele não pode cumprir? Muito bem. A gente viu que os mandamentos que Deus entregou para nós, a gente é incapaz de cumpri-los plenamente. O que é cumprir plenamente? Significa dizer que não há possibilidade alguma que a gente pode amar o nosso próximo, mas a gente ama seletivamente. Nem sempre a gente ama da forma como deveria se amar. E por causa disso, apesar de nosso amor ser imperfeito, a gente considera que a gente ama uma pessoa. Todavia, Deus ele não considera esse tipo de amor verdadeiro. Por quê? Porque o amor, ele é puro, ele é perfeito. E se você não ama da maneira como Deus ama, Deus não recebe. Então, tu quebras o mandamento. E ao quebrar o mandamento, tu incorre em pecado. E a pergunta que o catecismo faz é, poxa, não é injusto Deus exigir de mim o que eu não posso cumprir? A pergunta seria se Deus ele tivesse feito isso quando você está te pedindo agora. Como é seu nome? Paulo. Paulo, Deus está te pedindo isso hoje para te amar a Ele com todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo? Em que estado você se encontra? Te considera perfeito? Não. Se Deus está te dando um mandamento que Ele é perfeito e exige de ti perfeição, te entregando isso agora, não é injusto Ele? Não é aqui que a gente vai ter essa vida, essa perfeição sublime. Não, mas aí a resposta ainda continua aberta. Deus não é injusto? Não, teórico ou não? Sim. Mas aí a pergunta é, Deus entregou para ele hoje isso? Pediu hoje aniversário. Decide qual é o nome da mulher do Augusto. Não é Augusto? É Augusto? É Augusto, pois é. Eu estava falando de Augusto, eu já errei o nome do... Esqueci o nome dele. Antônio. Sabia que era A. Sabia, mas errei. É Armelino. Armelina? Olha, eu acertei, rapaz. Primeira vez. Eu já errei 3 vezes já aqui. Rapaz, eu brinquei e agora me esqueci do que eu ia falar. Armelina. Quando Deus entregou essa palavra? Os mandamentos dele. Desde que tu entende por gente, você é perfeita? Então Deus é injusto? Então o que está acontecendo aí? Tu é pecadora. E o que muda isso? Vamos falar aqui com a menina aqui. Com a minha irmã, que eu esqueci o nome dela. Alana. Alana, me diz, Deus é injusto? Injusto. Ele é justo. Mas ele não te entregou o mandamento quando?
E não nasceste o quê? Em pecado? Então Deus é injusto? Ele é justo, então me ajuda aí. Ah, não estou falando de Cristo, estou falando de ti. Para isso o quê? Deus é injusto? Então quando Ele te deu o mandamento? Continua colocando Deus. Bora ver se o irmão Jair vai resolver esse problema para a gente. Deus é injusto? Não é. Quando Ele entregou esse mandamento para o Senhor? Mas ainda assim, quando o Senhor entregou para o Senhor? Mas o Senhor cumpre? Não. Elas têm que bastar mesmo a gente. Bora ver o padeiro aqui, nosso padeiro. Vai. Vitor. Acertei, rapaz. Estou bem. Quando Deus te entregou esse mandamento? A partir do momento em que eu aprendi a discernir o que era certo e o que era errado. E aí que tu aprendeu a discernir certo e errado, tu cumpre eles, não é? Eu venho tentando cumprir. Venho tentando é 100%? Nunca é 100%. Então Deus é injusto? Porque Ele está te dando um mandamento que tu tens que cumprir. Mas eu sou falho, não? Mas é Ele que está te dando. Se eu pedisse para te carregar, carrega 20 bancos desses na tua costa de uma só vez, eu só quero que tu dê 2 passos. Se Ele dá, é porque nós conseguimos cumprir. Consegues? É difícil ou consegue? Consegue? Tu tem que equalizar essa conta. O problema nosso é que a gente olha para nós. E o tempo nosso. E o tempo nosso não é esse tempo quando você nasceu nessa terra. Não é o tempo que... Qual é o ano que você nasceu? Paulo, né? 87. Foi nesse ano que Deus deu o mandamento para ele? Quando foi? Antes dele nascer. Antes? Quando? Isso aí o Tides, rapaz. Exatamente, ali em Adão, Deus entregou a nós. Quando Deus entregou o mandamento perfeito, Ele criou o homem perfeito, Ele entregou tudo perfeito. Porque se Deus entregasse a nós agora, nesse estado, Deus jamais poderia exigir alguma coisa que eu não posso. É como conseguir pedir para o Vitor carregar 20 bancos e dar só um passo só. Ele não consegue. Isso seria injusto, te pedir alguma coisa que você não consegue. Mas quando Deus deu esse mandamento, e a Bíblia diz que o mandamento do Senhor é eterno. Mas não é, ele não está escrito 10 mandamentos, não está não. Mas já estava lá no coração do homem, Ele colocou plenamente capaz, perfeitamente habilitado para fazer tudo que era muito certo, tudo que era muito perfeito. Não existiria dificuldade para adorar a Deus. Nada. É por isso que quando a gente olhar para nós e olhar para Deus, a gente tem que sempre olhar na origem, não no nosso próprio estado, na própria situação. Quando a gente olha o nosso passado, e o nosso passado está lá em Adão, quando Deus criou o homem perfeito, quando Ele criou o homem perfeito ali no Jardim do Éden, então Deus colocou todos os mandamentos e exigiu uma única lei. Já pensou para nós, deixa eu ver aqui, sei lá, tem uma árvore frutífera aqui? Plantada aqui? Não. Mas tem quiabo aqui. Tem abóbora, tem batata doce. Mandioca tem de monte. Se Deus dissesse para nós, só esse mandamento, ó Paulo, você pode comer de tudo que está aqui, comprar de tudo que tem, não tem nenhum problema, só não come da mandioca. Seria muito difícil para ti fazer isso? Não. Tinha ampla possibilidade, qualquer poder para exatamente conseguir vencer. Mesmo que Satanás, como ele chegou e insinuou, dizendo exatamente outras coisas para que o homem mudasse, ainda assim um homem tinha todo o poder de dizer, não, isso está errado. Prefiro ficar com Deus. Prefiro ficar dessa forma. Prefiro continuar assim com o Senhor.
Mas a Bíblia declara que o homem ele foi contra a própria natureza dele, contra a própria investida que Deus colocou tudo que era muito perfeito. Duas coisas que a gente tem que entender. Quando o homem foi criado, ele foi criado pequenino, como a Mariana? Foi criado mais ou menos com que idade, vocês acham? Adulto. O que Adão não tinha? Inocência. Adão nunca teve inocência. Inocência é exatamente pegar uma criança, ou qualquer criança dessa, como está aquela menina ali, a menina no colo da Eliane, e pedir para ela fazer determinadas coisas, mas ela não tem capacidade clara para entender e interpretar as coisas e os fatos que chegam até ela. Quando Deus criou Adão, Ele criou Adão em um estado não plenamente maduro, mas suficiente para discernir o certo e o errado, o bem e o mal. Ele estava, porque Deus disse para ele, era mal, era mal. É tão prova de que Adão entendia o que era mal, só não experimentava o mal, que ele chega para sua esposa e diz assim mesmo, Deus deu uma ordem para mim, que a gente não pode comer dessa árvore aqui, ó, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o conhecimento do bem e do mal vai partir dele, do próprio Deus. Deus vai dizer para a gente o que é bom e o que é ruim, o que é vida e o que é morte, porque ele disse que se a gente comer dessa árvore, a gente vai morrer. Minha filha, nem toca nesse fruto. Passa longe dele. Porque a gente pode imaginar isso, porque quando a serpente começa a conversar com Eva, ela diz, vocês podem comer de todas as frutas? E Deus disse e a Eva vai e responde, não, Deus disse que a gente pode comer de tudo, menos dessa árvore. Dessa árvore a gente não pode nem tocar. Deus não disse que não era para tocar, Deus disse que não era para comer. Então, de onde ela surgiu esse pensamento? De onde surgiu essa voz? Senão, da própria impressão que o Adão estava jogando para o coração dela. Disse, nem toca nesse fruto. Passar longe dele. Porque o dia que a gente comer desse fruto, acabou tudo para nós. Ele não entendia a dimensão da morte, mas ele sabia claramente que havia uma separação. E ia haver uma separação radical, que ele perderia tudo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Quando Deus ele coloca os mandamentos e ele diz que não é justo, por causa exatamente disso. Porque Deus criou um homem habilitado para cumprir suas ordenanças. E ele disse, porém, instigado pelo diabo e por sua própria rebeldia, privou-se dos dons divinos, incluindo na privação a sua descendência. O que ele está querendo dizer? Que quando um homem ele decidiu e se rebelou, preferindo acreditar na instigação de Satanás, ele não somente atribuiu um pecado para a vida dele, mas ele passou isso para toda a posteridade. Por que ele passou para toda a posteridade? Porque ele nos representava. Essa é a razão por que nós estamos desse jeito. É porque ele era um pai representativo de todos nós. O que ele acertasse, todos nós caminharíamos em bênção. Da mesma forma que porque Cristo acertou, a gente caminha em obediência. Não que a gente seja perfeito, como o irmão Jair falou. A sua misericórdia me basta, isso que basta. Por quê? Porque Deus vai exigir a justiça de quem? Do Filho, não de mim. Deus está exigindo a justiça do próprio Cristo, a vida e a obediência dele, não para nós. O que a gente faz é se esforçar para tentar fazer o que Cristo fez. Mas esse esforçar é por causa que Deus nos deu um coração para fazer isso. E nem porque a gente está fazendo isso, está nos dando direito à salvação. Porque a salvação não é por essas obras, é por causa do Cristo. Ele nos representa. Assim como Adão, a gente não pode nos mover dessa natureza pecaminosa, dessa natureza imperfeita, assim como Adão nos legou isso, Cristo também nos lega a sua própria vida e a sua própria justiça. Por isso que o nosso coração foi mudado para a gente se inclinar para Deus. Todavia, como Paulo disse, não tem como alcançar essa perfeição. Por quê? Porque a gente ainda participa das mesmas experiências do nosso primeiro pai, Adão. Mas do nosso segundo pai, que é Cristo, também a gente já começa a experimentar a beleza de uma vida ressurreta. Por que é uma vida ressurreta? Exatamente porque é uma vida que passou da morte para a vida. Como passou da morte para a vida? Se morte é separação e Cristo, Ele morre por nós,
rompe esse laço de separação e nos une a Cristo, então a gente passa dessa morte, ou seja, volta a ser ligado novamente com Deus. Por isso, queria que você abrisse sua Bíblia. Desculpa. Evangelho de João. Capítulo de número 17. Verso de número 1 até o verso de número 3. João 17, verso 1 ao verso 3, diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a tua hora. Glorifica teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Essa é uma oração que Cristo faz no Getsêmani, ou saindo do cenáculo da Páscoa. E ele começa essa oração, é a oração intercessória de Cristo. Essa é a mais profunda oração que a gente tem dentro da Sagrada Escritura a respeito do poder de intercessão que Cristo vai fazer enquanto ele ainda estava aqui nessa terra. E ele diz exatamente isso. Depois de ele falar algumas coisas durante a ceia, e terminado todas essas coisas, ele entra no capítulo número 17 e faz uma oração. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, ou seja, ele não estava mais se dirigindo às pessoas que estavam ao seu lado. No caso, 12, ou melhor dizendo, 11 pessoas, porque Judas já tinha ido embora. E ele disse: Pai, é chegada a hora, agora é a hora. Que hora? Glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Glorifica o teu filho. Como é que Deus vai glorificar o filho? Porque ele está no Getsêmani e chegou a hora. A hora do quê? Que hora chegou? A hora que ele seria entregue. Agora era a hora das trevas, da ira de Deus cair sobre a vida dele. Do mal ele ser pego. E ele ser levado para ser julgado, logo depois crucificado, morto, sepultado. E no terceiro dia, ressuscitasse. Por isso ele diz, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Por como ele vai glorificar o filho? De que maneira Deus vai glorificar o filho? Quando Cristo ele é crucificado, Deus está sendo glorificado. Por quê? Porque a justiça de Deus está sendo vindicada. Muitas vezes a gente olha para Deus e não imagina como Deus pode ser glorificado quando o seu próprio filho vai para a cruz. E ele é tão ensanguentado, tão batido, tão humilhado. Que glória é essa? Qual é o pai todo pai nessa terra poderia dizer assim mesmo? Temos aqui o Renato. Já ia pular para Rafael, olha. Temos o Renato, ele tem um filho, tem uns 24 anos, não é isso? Já fez a universidade, teu filho? Não? Tá bom. Teu filho já ganhou algum prêmio durante a vida? Tu acha? Alguma coisa que necessitou da tua pessoa para ir lá ver e tal? Sei lá, desde pequeno. Já, né? Tu foste lá, né? E o sorriso? Foi para ele ser batido, apanhar, ir preso e fazer alguma coisa desse? Se fosse isso, em que ele te glorificaria? Que honra traria isso para ti? Só traria o quê? Tristeza, vergonha. Puxa, eu falhei com meu filho. Não seria isso? É a noção mais clara nossa. Puxa, meu filho está assim, fazendo isso. Coisa mais triste, puxa. Ainda que nem tenha sido ele próprio que tenha feito algum tipo dessa situação. Porque os meninos vão crescendo, eles vão tomando suas decisões. Algumas boas, outras ruins. E isso, o que a gente tem que fazer é construir dentro da cabeça desse menino
uma força exatamente muito grande para que eles entendam que Deus é o responsável e que Ele mesmo é responsável para fazer as suas decisões. Ora vai nos alegrar, ora vai nos entristecer. Algumas vezes é nossa culpa, porque a gente às vezes falha na nossa criação. Outras vezes, não. A gente faz tudo certo e ainda assim, tudo certo entre aspas, lógico, a gente não é perfeito. E vai dar errado, paciência. Por quê? Porque você não gera santo, você gera um pecador, um homem imperfeito. Então, onde está a glória de Deus levar um filho dele para a cruz? Exatamente. Seria o que Deus está fazendo, o que Ele não fez com Adão. Quando Adão pecou, Deus disse, tu vais morrer. Só que Ele segurou a morte dele. Ah, mas Adão morreu. Ah, não. Calma lá, antes de você pensar que a morte é somente uma partida desse corpo. Como lembra, morte é sempre separação. E no caso de Adão, ele teve uma separação da sua alma do seu corpo. Aconteceu isso. Mas a morte, como Deus fala, é uma morte eterna. Porque como a gente pode separar-se de um Deus? Se Deus é eterno, tem como, e Ele é onipresente, onisciente, Ele está em todos os lugares. Como é que tu consegue separar dessa forma? O que Deus estava dizendo é que Ele estava nos separando de toda a sua bondade, de toda a sua ternura, de toda a sua glória. Mas todavia, sendo Ele onisciente, o que o homem vai ter de Deus? O que o homem vai ter de Deus? Onde cada vez que eu não estou conseguindo entender. Como? Mas o quê? Tá, presta atenção, tu está pensando em termos de uma pessoa que está caminhando com Deus, correto? Mas uma pessoa que se perdeu. Deus é onisciente, onipresente. Que tipo de presença esse homem vai ter? Se não é nenhuma, então Deus é onipresente? Isso não muda o fato de ser onipresente. O onipresente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se essa pessoa se perdeu e ela está separada de Deus, e Deus é onipresente, o que essa pessoa tem de Deus? A ira e sua justiça. Não pense que o inferno é fora da presença de Deus. O inferno é totalmente cheio de Deus, mas cheio da sua ira e da sua justiça. Vocês têm que entender o seguinte, que quando Deus fala uma coisa, Ele cumpre essa coisa. Ele ia cumprir em Adão, só que Ele resolveu não cumprir na vida de Adão e mandou um redentor. Por isso Ele segura essa ira para jogar onde? Em quem? No Cristo. Essa morte eterna, de ira, perpétua, para sempre e eterna, Ele joga na pessoa de Cristo. Quanto aos outros homens, Ele retira, Ele segura, Ele deixa apenas uma parte dessa morte vir sobre a vida desses homens. E aí vai caminhando a história até que Cristo cumpra. Por isso que Deus Ele é glorificado em Cristo, porque a sua palavra é verdadeira. É muito triste quando a gente diz assim, minha esposa sempre me reclama de mim. Porque a Joana faz essa tolice básica, né? Porque ela é muito santa, sabe? Filha de pastor, né? Pecador é. Então, aí ela sempre é por comida, né? Assim, comida, quer sair na hora e não vai sair, e dá um maior problema. Aí lá vai o pastor por querer se atrasar. Eu disse, se tu não comer direito aí, tu vai ficar aí sozinha. Aí ela disse, aí a Joana, tu não vai deixar ela sozinha? Que negócio é esse? Que mentira é essa tua? Aí eu fico meio assim, né? Poxa, esse pecador. Mas é verdade, eu estou tentando parar, mas é quase como um hábito, né? Para colocar um medo na criança, né? Então tu vai ficar sozinha. Mas é errado. É pecado, é mentira. Não é certo.
Não é certo. A gente tem que aguentar o peso de uma criança. E não ceder, não mentir. Tu vai com fome, mas tu vai. Eu não vou, não vai. Pedala, Robinho. Vai vir, não tem jeito nessa não. Eu estou colocando isso exatamente para que a gente possa entender que Deus não é como eu. Eu não vou falar uma coisa e depois vou voltar atrás. Porque eu sei que eu não vou conseguir fazer, jamais vou deixar minha criança de 2 anos, virando 3 anos, vou me embora para a igreja porque eu vou adorar a Deus. Que tipo de adoração é essa, sem vergonha? Existe isso, amados. É isso que Deus fez, Ele parou, e quando Ele parou, o mundo está pensando que Deus não vai julgar. Ele já julgou em Cristo. E quando Ele julga em Cristo, Ele abre um precedente, um tempo de longanimidade. Porque quando Ele fez isso, Ele poderia acabar com esse mundo. Eu já fiz. Todo mundo que estava esperando, não, agora essa salvação vai ser espalhada por toda a terra. E quando Ele vai espalhar, até que o Cristo volte, esse espaço de Cristo, quando veio a primeira vez, e quando Ele vai retornar, esse é o tempo da paciência de Deus, da longanimidade de Deus, para que os homens entendam que Ele vai cumprir novamente tudo o que Ele falou. Quando Cristo ele é crucificado, Deus é glorificado porque a justiça dele, a palavra dele se cumpriu. E aí quando Jesus ele vai dizer assim mesmo, nesse mesmo capítulo, ele diz, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, Cristo ele está dizendo agora, uma vez que tu me glorificares ali, glorifica a mim, porque eu vou glorificar a ti depois. Como é que eu vou glorificar a ti depois? Trazendo todo mundo que viveu e confia em mim, porque eu sou a justiça do Éden. Porque eu sou o redentor de todos eles. E nisso, tu vais ser glorificado, porque eu vou trazer filhos para ti adorar em espírito e em verdade. Aí ele faz uma coisa. Se o Éden trouxe a morte, Jesus está ligando a vida, correto? E aí a pergunta que ele vai dizer é exatamente isso. Verso de número 3. O que é a vida eterna? A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele trabalha a vida eterna como um processo de conhecimento. Agora presta atenção, essa palavra conhecer, que um homem conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Vou pegar o Renato de novo aqui. Renato. Tem que pegar. Não muda, eu estou com o microfone sem fio, né? O que tu entende isso? Conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Conheçam. Não comentar? Valeriano, como o senhor entende essa palavra? Conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. A vida eterna é essa, conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. O que é isso? Rapaz, tu tá bom para político, porque eu não entendi nada. Mas falou bonito. Repete de novo aí, que eu não entendi nada, não. Eu vejo o seguinte, que se conhece e sabe que é certo, então, mas para que se faça o erro? Para que se faça o erro? Não, mas a minha pergunta é, o que significa isso para o Senhor? Que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Seguir Ele. Mas o que é conhecer? Conhecer é saber o teu certo e o teu errado. É isso? Tá bom.
Tati. Oxe, vocês não sabem de nada. Que Tatiane, né? É Tati. Vai, Tati. Diga aí, Tati. Conhecer, O que significa isso? Conhecer a Ti como único Deus verdadeiro. é o seu interior, você se conhecendo, você conhece a Deus. Então se você se conhecer interiormente, você conhece a Deus. Isso é a vida eterna. Não é. Poxa, eu estou te perguntando isso. A vida eterna é essa. Que conheçam a Ti como um único Deus verdadeiro. O que é conhecer? Porque se você não conhecer, você não tem a vida eterna. Então, o que é conhecer? Conhecer é você saber sobre a pessoa, por exemplo, vamos pôr como pessoa. Conhecer a pessoa, procura saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Conhecer é isso. Conhecer é isso. Conhecer é isso. Eu vou com a minha amiga aqui desse lado, o trio Parada Dura aqui. Angelina, pode me dizer, o que é conhecer para ti? Não sei, estou te perguntando. Procurar entender? Conhecer as coisas é isso, procurar entender. E quando tu procura entender, tu ganhaste a vida eterna. Quando tu procura entender Deus, tu ganhaste a vida eterna. Porque a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem tu enviaste. O que é conhecer? Aceitar? Então, aceitou, já tem a vida eterna. E se arrepender também ganhou a vida eterna. Isso é conhecer? Pela benção dele. Isso é conhecer. Vai lá, diácono. Diz aí, Derrance. Conhecer a gente primeiro? Tem certeza? Conheceu a Ti. A Ti, ele está falando a Deus. Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. É o quê? Isso é conhecer. Fale aí. Está escondendo atrás da mulher. Que é isso, Adão? Ora. Assim que ele não estava, sabia? Adão só olhava para Eva. Estou brincando não, agora é sério. Satanás confessou falando com a Eva aqui, e eles só olhando assim. Coisa boba, coisa boba. Vou nem prestar atenção nisso. Quando viu, caiu. Ela entregou. Ele viu desde o início e deixou. Existe um livro chamado O Silêncio de Adão. Recomendo que vocês leiam. O Silêncio de Adão. Quando ele ficou em silêncio, quando o mal estava perto dele, e ele ficou calado. Diga. Faz a pergunta. De novo? A pergunta que faz a resposta. É? Tá bom então. O que é conhecer para ti? Conhecer o quê? A Deus, lógico. Qualquer conhecer, o que é conhecer? O que é conhecer? Conhecer a Ti, ao caso a Deus, como um único Deus verdadeiro. O que seria isso? Difícil de responder essa pergunta, não é fácil. Não é Mas fácil. o que eu penso é o seguinte, para a gente conhecer alguém, essa pessoa tem que se apresentar. Para a gente poder conhecer alguém. Ou por si próprio, né, a pessoa se apresenta, ou alguém apresenta tal pessoa. E aí tu conhece e agora tu tem a vida eterna. Não, isso é para me conhecer. Intimidade para conhecer a pessoa. Hã? Tem que ter intimidade para conhecer a pessoa. Conviver com a pessoa. Pastor, a Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então a gente tem que crer que Deus é o único Deus verdadeiro e que Jesus Cristo foi enviado. Mais ou menos. Hã? Vocês estão caminhando certo.
Abra sua Bíblia aí. Tem que lembrar do texto. É importante mesmo. Acho que é 18. Isso é que dá quando a gente começa a pensar nos versículos e não vê na nossa cabeça direito. Alguém lembra do jovem rico? Conhece esse texto? Só tem que. Alguém sabe onde está esse texto? Lucas. Eles estão nos 3 evangelhos. Nos 3 primeiros, né, no caso. (18) de Lucas? É? Eu estava no 18 também, só que eu não cheguei até o final. Oxe, quase. Vamos lá. 18, Lucas 18 diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que farei? O que ele quer saber? Então ele quer? Qual é a palavra que a gente está usando? Ele quer conhecer. Quer conhecer ou não quer? O que eu devo saber, eu tenho que conhecer. Não é? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulteras, não matas, não furtas, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso eu conheço e pratico. A pergunta é: ele tem a vida eterna? Ele continua. Ouvindo Jesus, disse-lhe uma coisa: ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele conhece, ele pratica, e Jesus diz: está te faltando uma coisa a saber, conhecer. Vende tudo que tu tens, dá aos pobres, depois vem e me segue, e terás um tesouro no reino dos céus. Aí disse. Baixou a cabeça, ficou triste, porque ele tinha muitas riquezas. Ele conheceu? Pergunta séria. Ele conheceu para ter a vida eterna? Então a gente tem que entender exatamente essa palavra conhecer. Porque essa palavra não implica somente em um intelecto. Agora vou usar outro texto. Gênesis capítulo número 2. Gênesis capítulo número 3. Gênesis capítulo número 4.
Oi? Diga. Isso é extremamente importante. Nessa tradução aqui, eu não consigo. Exatamente. Eu vou pegar um outro texto, porque em Gênesis capítulo 4, nessa tradução, ele não me dá essa palavra. E não adianta para ti eu colocar essa mesma tradução, e ele está dizendo, Adão coabitou com Eva e gerou Caim. Não é. Então vamos pegar Mateus, capítulo 1. Verso de número 18, capítulo 1, verso 18. Depois a gente vai abrir em Lucas, tá bom? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, noiva de José, acertada e comprometida com José para casamento, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Aí o anjo vai e conversa com ele, e ele entende que era uma obra do Espírito Santo, isso, então ele aceita casar com Maria. Verso 24. Despertado José do sono, que é isso que o anjo veio falar para ele, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Ou seja, é assim que então eu vou lá casar com ela. Caso com ela, recebeu sua mulher. Verso 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Contudo, ele não a conheceu. O que significa dizer isso? Não teve relações sexuais com ela, enquanto Jesus não havia nascido. Lucas, agora. Capítulo número 2. Não, capítulo número 1, desculpa. 35. Eu acho que é por ali, esse verso. 32, tá bom? Vou pegar o verso de número 30. O anjo se apresenta a ela e diz que ela é muito bem-aventurada porque ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Então Maria, ela diz assim mesmo, fica muito perdida com a tal palavra e diz assim mesmo, verso de número 34. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Como é que eu vou ficar grávida? Eu não tenho. Eu sou noiva, mas eu ainda não casei. E se eu não casei, eu ainda sou virgem. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, e a sombra do Altíssimo, e te envolverá com a sua sombra. E por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí ele termina, dizendo todas essas coisas. Qual é a palavra aqui? Porque o texto ele é bem claro no sentido que quando Deus ele usa essa palavra conhecer, é uma palavra de conhecimento em relação íntima. É a mesma palavra que exatamente um homem e uma mulher têm uma relação sexual, ou seja, estão plenamente despidos, e despidos não existe mais máscara, não existe mais subterfúgio, não existe mais vergonha. A relação se consome exatamente, ou se completa exatamente no mais pleno da intimidade. Ninguém dá-se a conhecer a outro, ou seja, em toda a sua intimidade,
se ele não realmente amar essa pessoa, se ele não realmente conhecer essa pessoa. Quando Deus está dizendo que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste, ele está falando de uma relação tão íntima. É por isso que ele diz exatamente isso, que a relação entre Cristo e a igreja é uma relação de casamento. Porque não há maior intimidade entre essa. E a gente pode dizer, a mãe com o filho tem uma relação muito íntima. Mas só por, talvez, 2, 3, 4 anos. Se o menino permanecer no seio dela. Dali em diante, essa mãe e esse filho já não se veem mais como mãe e filho no sentido de intimidade. Já pensou? Eu ainda tenho minha mãe. Ô mãe, me dá um banho aí. Deixa a porta aberta. Não existe isso, acabou a intimidade. Depois de 4, 5 anos não tem mais essa intimidade de tomar banho junto não, peladão, não existe. Por que não existe? Porque para ali o sistema rompe ali, porque esse dá a conhecer entre um homem e uma mulher para a fase adulta, é a fase mais íntima, porque se conhece um ao outro com grande profundidade, de maneira que eu possa me abrir. Numa geração dessa, pervertida e corrupta, ela se dá a conhecer, e é por isso que a gente vê o quê? Não relações sólidas, relações o quê? Quebradas, destruídas, porque está se dando a conhecer a forma mais íntima de uma pessoa, e ela torna como o quê? Poeira, comum, como coisa sem valor. Como objeto apenas. É por isso que a intimidade, ela tem que ser aberta. Ela tem que ser aberta de maneira fechada ao mesmo tempo. É por isso que quando Cristo está dizendo isso, é uma relação muito profunda. Não é somente um intelecto, não basta somente eu saber. É por isso que, como a gente pode amar a Deus acima de todas as coisas, quando Deus está dizendo, como o único Deus verdadeiro, ou seja, a gente sempre barra nesse ponto. E é isso que o jovem rico ele parou. Ele não reconhecia Deus como seu único Deus verdadeiro. Por isso ele olhou para as riquezas dele e se entristeceu, porque ele amava mais as riquezas. Se tu ama mais as riquezas, tu não conhece Deus na sua total intimidade, ao ponto de confiar a Ele todas as suas coisas. Você consegue falar os teus pecados para qualquer pessoa? E por que não falas? Mas a Escritura diz, confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem sarados. Você está certa? Mas ele diz uns pelos outros, para quem tem intimidade. Como é que a gente vai criar intimidade? Abrindo nosso coração. Não se cria intimidade sem abrir coração. A gente tem que aprender a dizer que a gente é vulnerável. A gente tem que aprender isso. Porque a igreja ela sai restaurada, ou melhor dizendo, ela passa a ser restaurada a partir do momento que a gente começa a entender que a gente é aberto. Que a gente não é o forte. E a gente tem que aprender exatamente a declarar isso, essa nossa fraqueza. Porque à medida que a gente declara essa fraqueza, a gente rompe com uma coisa muito grande no nosso coração. Orgulho. O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão dizer de mim? Então a gente está se portando mais com a voz das pessoas do que aquele que conhece você. Porque ele está dando um antídoto, como tem que fazer isso? Porque a nossa dependência reside exatamente no fato da gente não ser mais soberbo. Da gente não ser mais autossuficiente. E essa prova só pode servir, é por isso que Deus ele disse, como é que tu podes me amar se tu não ama o teu irmão que conhece? Há possibilidade alguma de tu me amares, que tu não está vendo eu, mas tu está dizendo que tu não ama o teu irmão, a quem você vê. Como tu pode abrir a boca e dizer que tu amas a Deus, a quem você não vê? O texto ele está trabalhando conosco com uma ideia clara, submissão, dependência, clareza de viver debaixo de Deus e não nas nossas próprias forças. É fácil a gente dizer, como a Luzia disse, não para todas as pessoas, não para isso, não para aquilo outro. Mas quando é um problema, a gente diz, como está no caso do irmão dela, poxa, meu irmão está com muito problema na cirurgia e tal, está bem complicado. A gente consegue abrir algumas coisas que são extremamente difíceis.
mas não fala sobre a nossa natureza. Porque isso não nos traz vergonha. Não mostra que a gente é caído, que a gente é falho. E é exatamente isso que Deus quer, que a gente quer que pare com essa força que a gente nunca existe. Todo mundo sabe que todo mundo, não tem ninguém perfeito. Ou tem? Não tem ninguém perfeito. Mas todo mundo fica arredio a respeito das coisas. Não estou dizendo que você tem que abrir a sua boca para o mundo e contar para tudo. Mas eu estou colocando um ponto claro no teu coração para que você entenda. Preste bem atenção aonde vai o teu orgulho. Para onde vai o teu orgulho? Aonde está a tua dependência de Deus? Para que tu possas ser ajudado. Para que tu possas realmente mudar a tua história. Está na ideia exatamente de você se colocar e caminhar debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Tendo dito isso, a gente responde a pergunta de número 10, deixará Deus sem punição a desobediência e a apostasia do homem? É lógico nenhuma. A resposta é o que eu já falei. Cristo, ele vai tomar isso e ele vai usar isso com duas palavras, longanimidade e seu juízo. Longanimidade é exatamente o que Deus espera, até que o homem possa se arrepender. Por isso, essa espera é uma espera limitada. Tem um tempo para isso. Para que o homem se volte para Deus e então conheça Deus dentro desse patamar, dentro dessa relação. E então confie nele e obedeça-o com toda a sua força, com todo o seu coração. E a segunda é que ele vai cumprir o seu juízo na vinda do Messias, quando Cristo vier. Dessa forma, Deus ele se torna o nosso realmente Deus misericordioso, que é o capítulo, que é a pergunta número 11. Deus não é também misericordioso? É. Por que ele é misericórdia? Porque para Cristo ele deu a ira e para nós ele deu a misericórdia. Ele fez essas duas coisas. Ele se torna o amor e a justiça. Amor para conosco, ira para o Filho. Justiça para com o Filho e justificados no Filho. Isso é o que Deus faz. E assim a gente encerra essa primeira parte da nossa miséria. E aí a gente vai para a segunda parte, na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Que Deus nos abençoe. Lembre-se sempre, sua vida não começa no dia em que você nasceu, sua vida começou no Éden. Lá você era perfeito. E é para esse mesmo lugar que Deus quer te voltar, num estado de perfeição. Só que para isso Ele enviou um Redentor. E é por isso que Ele vai dizer, você tem que confiar no Deus que está enviando o seu Redentor. Porque Ele é o Deus único e Cristo é o único mediador, para que então você possa retornar de novo a esse estado de perfeição que só temos em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.